Olá, como vai? Cena Política debateu, analisou nas 3 últimas edições as manifestações e protestos que acontecem no país, com participação de cientistas políticos, sociólogos, historiadores e jornalistas. Hoje, Cena Política sai do estúdio, em um programa especial, durante encontro realizado pelo PPS, partido da base governista de Minas, entrevistamos políticos, a começar pelo governador Antônio Anastasia, para conhecer o pensamento deles sobre o cenário nascido nas ruas e também sobre projetos de interesse do Estado, como é o caso da busca de recursos junto ao governo federal para a mobilidade urbana. Participaram dessas entrevistas o jornalista Carlos Lindenberg, do jornal Tudo e comentarista da Rádio Itatiaia, e Márcio Fagundes, que atuou nos jornais O Globo e Hoje em Dia. Estamos aqui no Cena Política com o governador Antônio Anastasia, nessa reunião do PPS em uma churrascaria. Governador, as manifestações no país, elas tiveram um impacto, já passou, ou o senhor acha que tem uma continuidade? Quinta-feira pode haver uma greve geral no país? Qual a opinião do senhor? Meu caro Barroso, primeiro eu agradeço a oportunidade de dar a entrevista a você. Quero aproveitar a oportunidade para cumprimentar o PPS, um partido da nossa base aliada, um partido muito combativo, um partido muito presente no dia a dia do nosso governo e da história de Minas Gerais. Eu quero cumprimentar a sua direção estadual por esse evento, especialmente a deputada Luzia Ferreira, presidente do diretório. Queria responder à sua indagação, dizer que nós assistimos no último mês de junho, em especial, acontecimentos bastante importantes da história recente do Brasil. Uma imensa manifestação popular em todos os estados, em todas as grandes cidades do Brasil, até em cidades menores, as pessoas se manifestando, na maioria absoluta de modo pacífico, que foi muito bom, mas também vendo algumas cenas que nós, lamentavelmente, não gostaríamos de ter assistido, de algumas pessoas cometendo atos de violência. Eu acho que nós temos, é claro, que ficou um registro de uma insatisfação forte da população, especialmente em relação à qualidade dos serviços públicos prestados no Brasil, nos 3 níveis de governo, e acho que isso é um alerta importante para todo governante. Eu acho que as manifestações, não sei se da mesma forma que surgiram, assim de maneira muito espontânea, podem voltar a surgir, foi muito feito pela chamada rede social. O importante é o alerta que foi dado a todos, não só os governantes, mas a sociedade brasileira como um todo, para que nós devemos ficar muito atentos a essas manifestações que, como dizem, vêm das ruas e refletem o anseio da nossa população, que é o de todos nós, pela melhoria cada vez mais dos serviços públicos prestados e, é claro, por mais democracia, por mais ética e contra a corrupção. Mas nessa quinta-feira, que é o dia chamado Dia Nacional de Luta, só tem algum temor das manifestações voltarem aqui no estado e voltarem até a se acelerar? Então, nesse dia, o que parece que está sendo previsto, pelo menos que eu tenho acompanhado, é uma notícia, uma manifestação mais de natureza sindical. Inclusive, eu terei, na própria quinta, vou receber o presidente de diversas centrais sindicais do Estado, que me solicitaram, para tratar de pauta muito vinculada ao tema trabalhista. As questões trabalhistas, que na sua esmagadora maioria são da alçada federal. Mas é claro que nós sempre temos a obrigação de receber, discutir e tentar ajudar. Agora, o senhor recebe também o Comitê dos Atingidos pela Copa. Enquanto isso, em Brasília, uma equipe de Minas, chefiada pelo vice-governador, vai discutir investimentos de mais de 20 bilhões aqui para Minas Gerais. O senhor fica na conversa com os manifestantes, é porque essa que é a conjuntura de hoje, talvez mais importante que ir a Brasília? Na realidade, o vice-governador irá a Brasília levando os documentos que nós elaboramos referente aos projetos, já em andamento novos projetos. Eu assumi um compromisso com o Comitê dos Atingidos da Copa, faria a segunda reunião, pessoalmente estou fazendo, e na realidade essas reuniões em Brasília, elas são permanentes, ela não vai se encerrar na de amanhã. Nós teremos outras tantas, eu tive uma semana passada e certamente teremos outras, porque esse é um processo que se inicia com vários estados, de apresentação de projetos e programas, que nós já apresentamos alguns no passado, estamos recebendo alguns recursos e precisamos sempre continuar aperfeiçoando, porque sabemos que hoje no Brasil o grosso dos recursos está na esfera federal. Então temos que ser competentes, apresentar bons projetos e, é claro, contar sempre com a solidariedade republicana federativa para termos investimentos em Minas. Só para encerrar, governador, a presidente prometeu 50 bilhões para a mobilidade urbana. Aqui em Minas já está pedindo mais de 20. Acho que não vai dar para dividir para todo mundo lá. Não, claro, evidentemente que os pedidos vão altos.
porque é uma carteira de projetos e caberá ao governo federal identificar quais são as maiores necessidades e identificar exatamente qual que é possível e qual é viável. Eu acredito que nós devemos ser muito razoáveis nesse ponto e saber que Minas, grosso modo, nós temos 10% da população do Brasil, 10% do PIB, então nós achamos que um valor correspondente a 10% desse montante seria um valor justo para Minas Gerais, em cerca de 5 bilhões. Claro que não imediato, isso vai se desdobrar ao longo de anos. O senhor acha que dessa vez sai do papel, vem efetivamente, concretamente? Nós já estamos recebendo, a questão do metrô já é uma realidade, já existem recursos alocados. Nós temos alguns recursos do PAC já foram alocados. A BR-381, tão necessária, foi licitada. Eu acho que nós estamos avançando em vários segmentos. O anel rodoviário, já estamos fazendo a licitação do projeto. Estamos apresentando nesse pacote amanhã um novo pedido ao anel rodoviário para fazer uma obra mais rápida e também o grande Rodoanel Norte, que ficou a cargo do Estado, e um PPP também um pedido de um aporte de cerca de 800 milhões. Eu sou muito otimista. Depois da entrevista com o governador Antônio Anastasia, cena política recebe a presença do vice-governador Alberto Pinto Coelho. Vice-governador, o senhor vai estar com a ministra chefiando a delegação de Minas Gerais. Minas vai pedir mais de 18 bilhões de reais para a mobilidade urbana e obras rodoviárias. E a presidente prometeu cerca de 50 bilhões no item mobilidade urbana. Minas vai querer 18? Bom, em primeiro lugar, boa noite aos ouvintes, aos telespectadores da BH News, aos jornalistas que aqui se encontram, Fagundes, Lindenberg e Barroso. Em realidade, amanhã estou coordenando uma comitiva, integra essa comitiva o prefeito da capital, Márcio Lacerda, e equipe, o secretário Alexandre Silveira, e equipe técnica. Nós vamos a convite do governo federal para encontrarmos com a ministra Belchior, tratando da questão da mobilidade urbana. A presidente Dilma, recentemente, à luz dos fatos que aconteceram e tiveram grande repercussão. A voz das ruas, né? As vozes das ruas, que em realidade não são vozes anônimas, nem é um movimento difuso, mas entendo eu que são as forças vivas da nação que se pronunciaram. Eu diria a cidadania virtual, que retrata a cidadania real. Esse é o contexto. E algo que nos leva a uma reflexão, todos nós. Mas estamos indo lá a convite do governo, que anunciou aí 50 bilhões, e Minas Gerais leva propostas concretas com relação à mobilidade na região metropolitana. As linhas do metrô estão aí em processo para projetos em curso, linha 2, linha 3, a revitalização ou a modernização do trecho já existente. Tem também outras intervenções viárias em Belo Horizonte, construção de viadutos elevados, nova rota do BRT também. Tem a questão metropolitana também, que está englobada. Enfim, são projetos que vamos levar lá como pleitos legítimos de Minas Gerais para o desenvolvimento e a solução dessa questão recorrente, eu diria, ao longo do tempo, colocada inúmeras vezes nos orçamentos da União, mas sem a correspondência ou sem a correspondente execução das obras ao longo do tempo. Esse é um processo que muitas vezes, infelizmente, só fica no papel. Agora, o senhor acha que ele vai ser concluído, que ele vai ser efetivado? A nossa expectativa é essa, não é? Naturalmente, nós temos que crer, temos que ter a esperança de que as soluções venham. Os recursos estão concentrados no orçamento da União, é algo também passível de uma discussão ampliada, essa questão do Pacto Federativo, da celebração de um novo Pacto Federativo, distribuindo responsabilidades, funções e recursos. Essa hipertrofia da União em detrimento dos entes federados é algo que já traz reflexo ao longo do tempo, não só para Minas Gerais, mas de maneira muito acentuada em Minas Gerais, em que pese o movimento das lideranças empresariais e políticas, as nossas bancadas, terem lutado por essas questões ao longo dos últimos anos, nós não temos tido o reconhecimento do governo federal. Governador,
Nesse pleito que o senhor está levando, que o Minas está levando, são quase 20 bilhões, um total de 50 bilhões colocados em princípio à disposição desse pacto de mobilidade. O que seria prioritário no atendimento das reivindicações? Eu diria que todas as questões são substantivas, mas temos que elencar prioridades. O metrô, as linhas do metrô, eu colocaria em primeiro plano essa questão do metrô. As outras questões também que estão sendo colocadas, elas são relevantes, porque elas vão ao encontro da solução da mobilidade urbana. As grandes cidades, e Belo Horizonte não escapa, nós que vivenciamos, estamos no trânsito todo dia, a solução perpassa, com certeza, por a qualidade do transporte coletivo em seus vários modais. O BRT, o metrô, o monotrilho, que é algo também que precisa ser pensado. Enfim, nós temos exemplos de grandes cidades que têm o metrô. E há uma expectativa em que com o metrô se resolve a questão. Eu diria que o metrô é parte da solução. O que nós temos que ter, muitas vezes, intervenções nas vias de acesso, o estabelecimento de corredores, não é? Que são fundamentais. Ou mesmo o centro da cidade tem que ter um planejamento de não ter acesso à parte central da cidade, os veículos de passeio. Vice-governador, o que faria o mineiro acreditar numa hora dessas que o governo federal vai investir em mobilidade, sendo que, desde historicamente, os 8 anos de Fernando Henrique com o governo afinado aqui, nunca veio um tostão. Os 8 anos de governo afinado aqui com o PT também nunca veio um tostão. Por que agora, quase à véspera de uma eleição, um governo do PT beneficiaria um estado que é governado basicamente pelo PSDB, já vem ao longo de quase 10 anos, e por que esse dinheiro chegaria agora? Qual o bom motivo para isso? Márcio, eu diria que a sua colocação, em boa medida, ela está reverberando o que assistimos agora nesses movimentos de rua. É uma certa descrença, é uma certa apatia, um distanciamento da democracia representativa para a realidade das ruas, mas é nosso dever, né, enquanto governo, irmos lá atender um chamamento levando os pleitos. E ainda que tenhamos um curto espaço de tempo do governo Dilma, é fundamental que a gente tenha um avanço com relação a essas questões, que elas possam, em alguma medida, avançarem. Nós não podemos nunca perder a esperança. Concordo com você. Acho que talvez nós tenhamos que caminhar aí para uma série de mudanças do ponto de vista do planejamento público, do ponto de vista do orçamento, em realidade se tornar uma peça, que não seja uma peça de ficção. É algo que permeia a consciência de todos. As vozes das ruas, mais uma vez, colocam isso de maneira candente e nós temos o dever de acolher a esse chamamento, ainda que possamos, revendo o passado, ter uma certa descrença com relação ao resultado prático dessas ações. Mas é nosso dever. O senhor acha que, voltando, complementando a pergunta dele, que esse processo de manifestações, as vozes nas ruas, como o senhor fala, quebrou essa barreira, bateu de frente desse muro que é colocado aí, eu acho possa que tê-lo quebrado? Há um fenômeno novo inserido nesse contexto, a internet e os movimentos sociais. Esse fato tem que ser interpretado, mas eu vou ter uma audácia de dizer que isso quebra um pouco aquilo que vivenciávamos como canais de representação, que a sociedade civil organizada, com as suas entidades, as suas instituições, para algo hoje que veio para ficar. E veio de maneira benéfica, porque traz no seu bojo um compromisso de uma atenção permanente dos parlamentares, dos governantes, das instituições, para um compromisso mais acentuado, de um grau de responsabilidade maior,
para dar resposta à sociedade. De todo esse movimento, há algo extremamente positivo, ainda que as colocações recaiam sobre os políticos, sobre a política, sobre os governos, sobre as instituições. Os destinatários dessas demandas são também os políticos, são as instituições, né? O que nos dá a tranquilidade da permanência do Estado democrático de direito. O que nos resta fazer, a partir de então, é acentuar uma nova forma de atuar, né? É o aprimoramento das instituições, mas eu lanço de outro lado também um olhar de que nós temos que ter uma crença no país, né? E temos que construir o futuro juntos. Portanto, eu sou um otimista de que vamos aprimorar esse estado de coisas. Eu queria que você comentasse um fato que me intriga muito. A OAB, essa instituição, essa entidade que representa os advogados no Brasil inteiro, ela se intromete no cenário político partidário brasileiro com uma naturalidade sem tamanho, sendo que é uma instituição regida por eleição indireta. Existe um colégio que elege hoje o núcleo da OAB Nacional, ela não faz eleição direta com seus associados e ela não dá uma palavra sobre a justiça brasileira, que na minha visão é o maior cancro. Entre os três poderes é o pior, porque ninguém levanta uma palavra, a OAB inclusive não levanta uma palavra contra a justiça brasileira, porque o legislativo e o executivo de alguma forma são submetidos aos olhos da sociedade. Ou através de eleição, ou através da mídia, ou através da opinião pública, esses dois poderes são submetidos. A justiça, não se fala nada na justiça do Brasil e a OAB se intromete descaradamente num problema nacional político e ela faz eleição indireta para a escolha dos seus dirigentes. Então nós vivemos essas contradições, eu queria que você comentasse, porque essas contradições é que estão na rua. Veja, mas o que eu colocaria, em primeiro lugar, que qualquer instituição, ela tem que se posicionar publicamente. Portanto, ainda que você faça restrições à OAB, eu diria que ela legitimamente, ela representa uma classe profissional que nós temos que enxergar a sua importância no contexto da sociedade. Agora, esse episódio recente, eu não vejo ninguém sendo excluído, eu não vejo nenhum poder constituído estando fora do olhar das manifestações que ocorreram, e naturalmente o Poder Judiciário, que tem tido alguma evolução, na minha ótica, com o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão que veio e que já mostrou benefícios com relação ao aprimoramento do Poder Judiciário, mas eu diria que a reflexão, ela deve mergulhar, todos devem estar mergulhados nesse momento. E o Poder Judiciário, a exemplo do Poder Executivo e Legislativo, não escapa ao olhar da sociedade. Vice-governador, eu agradeço muito a sua presença. Lindeberg está querendo fazer uma pergunta, mas infelizmente a gente tem o tempo no bloco. E eu queria terminar, e talvez você complemente com a sua pergunta também, nessa situação toda aí das ruas, a voz do asfalto, as vozes do asfalto. Parece que a sucessão, que já tinha sido antecipada, ela ficou um pouco em suspenso, não? O senhor, inclusive... Responde agora? Sim. Veja, eu diria o seguinte, houve uma precipitação nesse processo, há um calendário, esse calendário é um rito próprio, até talvez com muita sapiência, com muita sabedoria, o ex-governador Hélio Garcia mostrava que não se antecipa, né? Ou como diria o outro político, depois que inventaram panela de pressão, nem feijão se cozinha de véspera. Então, em política, você em realidade tem um rito natural. Havia, com toda certeza, com essa antecipação, ela vinha não em benefício do processo político, mas vinha desviando o foco dos governos, que ficavam, e a mídia, focado numa questão, em detrimento da responsabilidade da gestão dos próprios governos. Eu diria que o movimento também pôs água na fervura, veio em boa hora, para deixar que esse processo ocorra em 2014, quando é o momento exato
dele deflagrar. Essa metáfora do senhor do feijão é muito boa, eu agradeço a sua presença. Obrigado. De volta à cena política, neste bloco, com a presença do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Diniz Pinheiro, deputado do PSDB, e a companhia do jornalista Márcio Fagundes e Carlos Lindenberg. Deputado, a Assembleia vota o fim da votação secreta, o fim do voto secreto. Isso já é o eco da rua, já são as manifestações do asfalto que estão batendo lá dentro da Assembleia? Estão bem próximos de votar a implementação do voto aberto para todas as matérias. Eu falo, e isso é algo que me conforta. A Assembleia de Minas está num processo de evolução permanente. E eu digo com muita alegria, a voz das ruas é a voz da Assembleia. É só revisitar a história da Assembleia, sobretudo a história recente. E você vai verificar que a gente tem buscado incansavelmente uma relação pacífica, uma relação consensual com mineiro e com mineira. Ano passado, por exemplo, nós abolimos de uma vez por todas o pagamento do 14º e 15º salário de deputado. Famoso GEFTON, né? Eliminamos, por exemplo, o pagamento das sessões extraordinárias. E a Assembleia tem tido esse comportamento proativo, eficiente, é uma Assembleia cidadã, é uma Assembleia que busca a democracia participativa. E amanhã vamos ter a oportunidade, espero, de votar a instituição do voto aberto. Eu falo, amigo Barroso, amigo Lindenberg, amigo Fagundes, que a transparência é uma companheira inseparável, não somente da Assembleia, mas daqueles que exercem a vida pública com seriedade, com responsabilidade e com o propósito nobre de melhorar a vida das pessoas. É assim que nós encaramos o exercício da vida pública. Mas, presidente, o voto secreto, embora seja ultimamente criticado, porque realmente quando se faz o voto secreto, há muita coisa que acontece que as pessoas não sabem. Mas o voto secreto não é também uma conquista da democracia, na medida em que ele protege os deputados, os parlamentares ou os senadores, enfim, os parlamentares, da truculência, da violência e do poder constituído, do executivo principalmente? Amigo Lindenberg, eu falo que a democracia mais forte, a democracia mais latente, é aquela que preza pela independência dos poderes. Democracia forte é aquela que tem no exercício da vida pública essa tão preciosa transparência. Então, para mim, não tem nenhum argumento mais consistente e mais fabuloso que o voto aberto. Então, prezo muito, respeito quem discorda, mas eu tenho defendido isso de forma geral há um bom tempo e eu acho que esse é o momento adequado, a população está se expressando, instituição virtuosa é essa, é uma instituição que preza de verdade a democracia, mas que tem a humildade de ouvir e de aprender com o pensamento e com a sabedoria do povo. Na verdade, só para explicar, Márcio, quando eu questionei a questão do voto secreto, não é que eu seja a favor ou contra o voto secreto. Eu acho que a transparência é fundamental no legislativo, sobretudo. Eu apenas quis aqui passar para o telespectador a origem do voto secreto. Ele foi instituído ao longo do tempo exatamente para proteger o parlamentar da violência, do ato de força do executivo. Para mim, o fim do voto secreto é ótimo. Tomara que aconteça em outros legislativos também. E até porque, Lindenberg, querido Márcio, né, os poderes são independentes. Agora, se o voto secreto já foi importante em algum momento da história, eu acho que essa preciosidade haverá de ser sepultada. Ô, deputado, é só uma curiosidade minha. Na sua concepção, as ruas hoje falam ou urram? O que a gente está observando, um inconformismo nacional, uma inquietação generalizada da população brasileira. E esse recado é para todos nós que exercemos a vida pública. Eu acho que cabe a cada um, diante desse momento, buscar e absorver essa sábia lição da sociedade. Eu falei há pouco que a Assembleia está no processo de evolução. Evoluiu, melhorou, se aperfeiçoou. Isso traz conforto, traz alegria, sim, mas muito mais responsabilidade para continuar avançando e para continuar buscando essa identidade com a população. O recado está dado, Márcio. Cabe a cada um de nós agora captar
e se aperfeiçoar no seu trabalho. Deputado, de uma determinada maneira, a sucessão que havia sido antecipada, até lá no plano federal, pela presidente Dilma, e mesmo pelo PSDB em nível nacional, ela emergiu. O protesto das ruas fez a sucessão, de uma certa maneira, dar uma parada tática ou estratégica, não sei. E agora, o senhor, que inclusive é apontado como pré-candidato ao governo do Estado, como é que fica? A sucessão vai ficar para o ano que vem ou ela já começa a ser debatida logo quando passar esse processo de rua, de manifestações? Quem exerce a vida por corresponsabilidade não pode, em hipótese alguma, antecipar esse debate. O que a população quer de cada um de nós? Quer soluções, quer objetividade, quer propostas concretas, quer que a gente se apresente como instrumento de transformação da sua vida. A população brasileira, o que ela está buscando agora? Uma melhor qualidade de vida na área da saúde, na educação, no transporte. O povo está cansado de conversa fiada, o povo está cansado de blá, blá, blá. O povo quer trabalho, o povo quer criar seus filhos com dignidade, o povo quer sonhar, o povo quer idealizar os seus sonhos. Então eu acho que a gente não pode, em hipótese alguma, antecipar o calendário eleitoral. O que a população espera de cada um de nós, sobretudo aqueles que exercem a vida com seriedade, com devoção, com responsabilidade, é trabalho, respostas concretas. É dessa forma que eu enfrento esse desafio, confiado pelos mineiros e confiado pelos queridos pares, a presidência do Legislativo Estadual. Deputado, o senhor entendeu esse recado das urnas como um recado também para o senhor? Claro, eu não sou perfeito, eu não sou infalível. Eu fico alegre em saber que a Assembleia de Minas está deixando um bom exemplo. Está se pautando pelas boas práticas, exemplo de retidão, de transparência, está buscando essa participação popular de forma mais acentuada, tem abraçado essas causas sociais, tem aprovado legislações cada dia mais eficientes e que possam impactar na vida das pessoas. Mas eu não tenho compromisso com o erro, eu tenho compromisso com o futuro, com aquilo que é certo. Então, da mesma forma que essa juventude impetuosa, audaciosa e sonhadora, eu também sonho com uma Minas melhor, sonho com o Brasil melhor. Então eu quero parabenizar essa juventude. E falo, queridos amigos, a voz dessa juventude, a voz dessa população, ela retrata muito bem a voz, o pensamento e as atitudes do Legislativo Mineiro. O deputado, não posso me furtar da pergunta. Diante dessa plataforma que o Legislativo tem levado à frente, num cenário onde há muita polêmica com propostas políticas, essa proposta de transparência, de maior participação que a Assembleia vem fazendo, não é agora, ela já vem fazendo de certo tempo, credenciam a se candidatar a um cargo de majoritário de candidato a governador de Minas? Me credencia a deixar um bom exemplo para o meu filho, para as gerações vindouras, para o próximo. Esse é o meu desafio. Eu quero encerrar essa minha jornada como empregado dos mineiros, poder andar por Minas, conversar com o mineiro, conversar com a mineira, com o cidadão mais simples, com aquele menos favorecido e saber que eu tive a oportunidade de dar uma contribuição, por mais singela que seja, para melhorar a vida de todos, sobretudo das pessoas mais pobres, das pessoas mais carentes. É isso que me motiva. Quero ser um bom empregado dos mineiros, nada mais. De uma certa maneira, essas manifestações ajudaram na perspectiva apontada pelo senador Aécio Neves, que pediu para dar uma parada até novembro. Se não havia essa parada, se havia um grande burburinho, agora com as manifestações parece que houve uma... De minha parte, jamais. Meu saudoso pai foi vereador e foi prefeito de uma cidade muito pobre, muito carente. Eu relembro o saudoso pai José Campos Tades, que é uma grande mestre para a família Pinheiro, comigo em Lindeberg. Ele falando, meu saudoso pai, no último dia para entregar a prefeitura, estava com uma picareta nas mãos, ajudando os servidores da prefeitura a fazer a tão sonhada rede de água para atender o município de Birité. Então é isso que eu busco de inspiração e de aprendizado do meu saudoso pai. Eu tenho que trabalhar desde o primeiro instante da minha vida pública até o último instante, até o último segundo. Então a gente não pode confundir trabalho com campanha política. A única coisa que eu procuro fazer, incansavelmente, com dedicação, com simplicidade, com amor ao próximo, é trabalhar. Trabalhar para os mineiros, para acabar com a miséria e para construir uma Minas mais igualitária que dê oportunidades para todos, de verdade. Ô, presidente, eu também não posso fugir aqui de uma questão mais ampla, mas que atinge a todo o meio político.
Essas manifestações todas, elas, se você pegar um ponto aqui e outro ali, juntar tudo, vai resultar na necessidade de uma reforma política no país. Sem uma reforma política, eu não acredito que se conserte nada. O Renan vai continuar viajando no avião, o outro não muda. Tem que mudar radicalmente a maneira de fazer política no país. É evidente que há exceções no mundo político, mas de modo geral, esse mundo político precisa passar por uma profilaxia, que não é possível sem uma reforma política. Como é que o senhor vê a possibilidade, a oportunidade de uma reforma política neste momento, ou a partir deste momento? A reforma política é imprescindível. Cabe ao executivo ter ampla maioria, exercitar essa maioria e ter vontade política. Mas aliado a isso, amigo Lindenberg, eu vou ser muito claro, vou ser muito objetivo. A questão da saúde é a grande tragédia do povo brasileiro. A saúde é uma tragédia. A saúde está dilacerada no Brasil. Não precisa fazer reforma política, não. É só a presidenta da República destinar 10% da receita bruta para a saúde. A Assembleia de Minas tem enfatizado essa campanha, ao lado da Associação Médica Brasileira, ao lado da OAB. Então, isso é uma resposta, por exemplo... Estendendo o curso de medicina. Isso, por exemplo, é uma resposta rápida, ok? Ela está querendo fazer um pacto com os governadores. Está querendo? Esse é o desejo dela? O Estado de Minas Gerais vai pagar esse ano aproximadamente, Barroso, 6 bilhões a título de juros e correção monetária. Rio Grande do Sul da mesma maneira, Rio de Janeiro. Ou seja, todos os estados brasileiros estão de joelhos diante dessa relação contratual que eu considero perversa entre União e Estados. Então hoje se configurou, na verdade, uma relação de agiotagem. Se o governo federal quer de fato a parceria, a solidariedade, o apoio, a mão amiga dos estados, é simples. Vamos agora, de imediato, repactuar as dívidas dos estados e vamos conversar com os governadores, governador Anastasia, governador do Rio, governador do Rio Grande do Sul. A agiotagem acabou, já era, é coisa do passado. Vamos zelar, vamos cuidar da vida das pessoas. Minas Gerais agora, em vez de pagar 6 bilhões de juros de correção monetária, não vai pagar 6 bi não, vai pagar 2 bi e vai sobrar 3, 4 bilhões. Para quê? Para implementar as políticas públicas, para dar resposta ao povo, para investir no transporte urbano, metrô, BRT, VLT, estruturas viárias, isso tudo precede a investir na reforma. educação, investir na saúde. Eu acredito. Eu acho que poderia muito bem fazer de forma simultânea. Agora vamos lá, Lindenberg, vamos ser muito claro. Nós vamos perguntar ao povo distrital, voto facultativo, voto obrigatório, financiamento público. Eu te pergunto, o povo está preparado para ofertar essa resposta? Acredito que nem a classe política está preparada. Então, balela não adianta. O povo quer resposta. O povo quer propostas concretas. Deputado, o senhor tem razão, mas há dois assuntos. Primeiro, quando o senhor fala com essa ênfase, o senhor me lembra Itamar Franco, governador do Estado, que foi garroteado pelo Fernando Henrique Cardoso na pactuação da dívida do Estado. Quem garroteou os Estados foi o Fernando Henrique Cardoso. Aqui. E o Itamar Franco, vamos lá. E o Itamar Franco reagiu bravamente contra isso, decretando que a moratória do Estado, que não aguentava pagar. Bom, de qualquer forma, o senhor quando fala em repactuação, eu acho correto. É uma saída fazer repactuação das dívidas. De outro modo, quando a gente fala na reforma política, não se fala apenas na questão do voto distrital, do financiamento público. São questões que estão aí. É o que está expulso. São questões que estão colocadas. Mas é preciso, deputado, só de convir comigo, embora haja exceções, que o meio político nosso está absolutamente viciado de maus hábitos, maus costumes. E se não fizermos essa profilaxia, nós vamos continuar. Para agora que as ruas estão agitadas, daqui a 2, 4, 5 anos volta tudo. Lindenberg, eu sempre digo e repito, existe um ciclo vicioso de troca de favores em Brasília. Isso tem que ser refutado. Esse ciclo, o que ele provoca? Ele provoca um desgaste institucional, ele traz crises periodicamente e muito mais graves. Ele alimenta a corrupção. Então tem que acabar. Eu falo, vamos acabar com a corrupção.
Como é que você vai acabar com a corrupção? É algo muito difícil se existe essa concentração perversa de recursos nas mãos do governo federal. Se você quer, de fato, prevenir e combater maus feitos e corrupção, tem maneiras mais eficientes. Você dá poder, você dá vez e dinheiro aos estados e municípios. Quando se fala em municípios, você tem lá o prefeito, o vice-prefeito, a Câmara, o acompanhamento da imprensa, o Tribunal de Contas, a Assembleia, enfim, toda a sociedade. Você tem muito mais condição de acompanhar e fiscalizar o dinheiro público. Deputado, Cena Política agradece a sua presença. Muito obrigado. Eu que agradeço, aqui ao lado de vocês, essas grandes expressões da imprensa de Minas. Uma alegria enorme, é uma honra muito grande estar com vocês. Cena Política retorna com a entrevista com o presidente estadual do PSDB, o deputado federal Marcos Pestana, sempre na companhia de Márcio Fagundes e de Carlos Lemberg, os dois jornalistas que estão aqui nesse combate nessa noite. Presidente, o que a Voz das Ruas, o que as manifestações ensinam aos tucanos? Olha, primeiro um prazer estar aqui. Olha, foi uma surpresa geral. Nenhum serviço de inteligência, nenhum instituto de pesquisa, nenhuma liderança política ou partido captou essa energia represada no seio da sociedade. Houve uma explosão de cidadania. Não houve nenhuma antena política. Não, foi uma coisa surpreendente. O poder das redes sociais, que era tão decantado, sabia-se da influência das redes sociais na campanha do Obama, na Primavera Árabe, no movimento dos indignados na Espanha. Aqui no Brasil era muito falado, mas nunca tinha sido testado. Ô, presidente, desculpa interromper. É só para acrescentar um dado aqui a esses sinais que o senhor está dizendo que foram captados. Mas aqui no Brasil foi dado um sinal e nós não percebemos. Nós, jornalistas, os deputados, senadores, governadores, presidência da República, ninguém entendeu. Aquela manifestação via redes sociais contra a posse do Renan Calheiros na presidência do Senado, 1.600.000 assinaturas colhidas pelas redes sociais, foi um sinal que alguma coisa ia explodir. Ficha limpa, um pouco antes, ficha limpa, né? Olha, e Claro. Teve mais de 1 milhão de pessoas. Sim, mas essa do Renan foi uma coisa silenciosa. Correto. E direcionada. Ali foi um sinal muito claro que nós não soubemos captar e traduzir. Até captamos. Nós captamos. Não, e é uma coisa- mas não traduzimos. Eu só queria me permitir fazer esse parênteses na sua explanação E é uma sobre o coisa assunto. altamente saudável. De certa forma, o governo Lula, eu costumo brincar que ele estatizou a sociedade civil. Então, movimentos como a UNE, o MST, a CUT, as centrais sindicais, foram todas para as asas do poder do governo. Então, esse movimento saudável da sociedade civil, que não tem nada a ver com violência e vandalismo, a manifestação de indignação, de contestação, de insatisfação que explodiu nas ruas, é extremamente saudável para a democracia brasileira. Cabe às lideranças, porque tudo isso foi feito à margem das instituições, dos partidos, das instituições formais. Quer dizer, foi uma manifestação espontânea, inorgânica, difusa, sem um objetivo. Eu lembro, eu coordenei a campanha das diretas em Juiz de Fora. Participei ativamente da coordenação do impeachment do Collor. Ali havia uma liderança, uma direção, palanque, discurso, objetivo claro. Essa não. Foi uma manifestação totalmente diferente. Quando as pessoas foram às ruas, no Egito, na Tunísia, na Líbia, foram para derrubar o governo. Lá nos Estados Unidos, na Espanha e na Europa, por um desemprego agudo. Aqui não. Foram um elenco de questões, cada um manifestava sua indignação e suas esperanças, suas expectativas, chamando os políticos a, assim, nos ouçam,
Nós queremos ser ouvidos. Deputado Marcos Pestana, quinta-feira agora parece estar programada uma grande manifestação em todo o país. O senhor, como presidente do PSDB, teria coragem de engrossar esse coro dos descontentes que hoje mostram um cenário polêmico no Brasil? Olha, eu acho que o ambiente não está para oportunismo. Qualquer liderança política que tentar se apropriar desse momento vai se dar mal. Eu até brinquei no Twitter que eu sou um político que procura estar presente nas redes sociais. E eu vi lá o Rui Falcão, presidente do PT, convocando as bases petistas para estarem presentes com greves e manifestações do dia 11 de julho. Eu me perguntei, o PT inova, é o único partido que faz oposição a si mesmo, porque se há um centro desses acontecimentos, um centro de gravidade, é o governo Dilma, que deixou um déficit, um espaço, há um recado geral para todos os governos, mas há um déficit de liderança e de utopia, de sonho. Ela não soube interpretar que a presidência da República era um espaço para um estadista, para um líder político. E ela deixou um vazio, as pessoas ficaram sem horizonte e aí foram para a rua. Pensando, qual o discurso do PSDB hoje para cooptar, no bom sentido, esse eleitorado que está precisando de um projeto político concreto para o país? Qual o discurso do PSDB? Nós temos história, temos capacidade de formulação, temos boa prática de governo. No momento certo, foi até ótimo que abortou essa campanha precipitada. A sociedade deu um puxão de orelha nos políticos que estavam antecipando irracionalmente uma eleição que é daqui a um ano e tantos meses. Então, foi um puxão de orelha e, no momento certo, o PSDB vai pôr o bloco na rua. Nós estamos cumprindo etapas, fizemos a nossa convenção nacional, tivemos uma reunião hoje, teremos outra amanhã em Brasília, da direção nacional, e aí vamos nos posicionar, colocar propostas alternativas, mostrando que o país pode ser outro, que o Brasil pode ser muito melhor e que nós estamos perdendo oportunidades. Cena Política agradece a presença do senhor. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui presente. Encerramos essa edição especial de Cena Política com a presença da presidente estadual do PPS, deputada Luzia Ferreira. Deputada, as ruas estão comandando o que atualmente? O que as ruas dizem ao PPS? Inclusive que é um partido que está em processo de fusão. As ruas querem mudança. Mudança no jeito de fazer política, mudança no rigor na aplicação dos recursos públicos, na definição de prioridades, aquelas prioridades que fazem parte da vida do cidadão. Começou com o transporte, com a mobilidade urbana, os 20 centavos de São Paulo. A repressão da polícia? Mas depois eles mesmos disseram, era saúde, educação, contra a corrupção, um novo criticando a inversão de prioridades, gastos exagerados na Copa, quando o Brasil tem tantas carências que diz respeito, portanto, ao dia a dia. Então, acho que as ruas mostrou. Nós queremos mudança real das políticas públicas e queremos também mudança nesse pacto político, talvez, vamos dizer assim, das elites. Queremos ser incluídos também, ter processos maiores de participação. Eu acho que a rua começou com a juventude, que se organiza nas mídias sociais, como eles mesmos falam, de forma horizontal, sem ter hierarquias, que é o que comanda as nossas instituições, são fortemente hierarquizadas, inclusive os partidos. Né? O partido começou com os comunistas na Alemanha. Se a gente olhar a estruturação dos partidos daquela época e hoje, é basicamente a mesma. Começa com um comitê central, uma direção nacional, depois vai descendo para baixo. Mas é muito parecido. Assim. De lá para cá, vamos dizer, o mundo mudou radicalmente, mas nós mantemos essas instituições. Os partidos ficaram engessados, no certo sentido? Ficam mais ou menos do mesmo jeito. Né? São hierarquizados, muitos têm até donos, entre aspas, não são arejados para instituições arejadas para atrair, por exemplo, o novo debate que a juventude quer. Né? Você acha, deputada, que nesse cenário que a senhora acabou de
de descrever, que os partidos já parecem não representar os eleitores, a população, a sociedade, as instituições, de certa forma, começam a falhar também. A senhora acha que seria propício o momento para deflagrar uma campanha de uma reforma política que pudesse mudar tudo isso, pudesse, em síntese, mudar o jeito de fazer política no país? Eu acho que sou a favor, eu acho que é necessário, eu acho que até para a sobrevivência, vamos dizer, da política, né, da grande política, tem que fazer uma reforma. Ninguém aguenta mais uma campanha, as campanhas que são comandadas pelo poder econômico, são campanhas caríssimas. Quem faz campanha sente essa dificuldade. E, obviamente, essa vinculação do interesse privado com o interesse público, eu acho que é um dos grandes males do Brasil, né? Há, de certa forma, uma contaminação, vamos dizer assim. E depois o representante não tem lá tanta isenção para votar em interesse, que às vezes vai contrariar interesses econômicos de alguém que o financiou. Então, é um dilema, né? E depois há necessidade de fazer campanha milionários, eu acho que não, a democracia tem que ter limite, né? Eu acho que não é necessário. Porque se não tiver isso, o candidato também tem que se esforçar mais para defender suas ideias. E o eleitor também tem que começar a prestar mais atenção nas propostas do candidato, que hoje há na campanha, né, às vezes pelo poder econômico, uma campanha que se atinge o estado todo, portanto, as pessoas às vezes nem têm conhecimento de quem é o candidato. Então eu acho que também é uma mão dupla. Eu acho que então é necessário ter reforma política, é necessário instituir, a Constituição instituiu forma de democracia direta, plebiscito, referendo, mas acho que eles poderiam ser usados mais a miúde, não é? Deputado, rapidamente, sim ou não, uma brincadeira. Voto facultativo. Eu sou contra o voto facultativo. Eu acho que o voto hoje é uma obrigação, né? Financiamento público de campanha. Sou a favor. Voto distrital. Voto distrital misto, sou a favor. Redução do quadro partidário no país. Eu acho que tem que mudar os critérios de formação de bancada, acesso a fundo partidário, essas coisas. Eu acho que eu não sei se eu quero limitar. Financiamento de campanha? Porque eu acho que os partidos ideológicos pequenos ficariam alijados. Mas eu acho que tem que ter alguma mediação aí. Unidade no cronograma das datas eleitorais. Sou contra. Porque eu acho que a eleição municipal, o que tem que discutir é muito diferente do nacional. Eu acho que nós vamos matar a discussão dos problemas locais, porque vai puxar só o nacional. Deputada, para O financiamento público, ele perguntou? Financiamento público? Eu te perguntei. Eu sou contra por isso, porque eu acho que a eleição de prefeito é muito importante para o cidadão. E se ela estiver junto com a do Estado e nacional, ela vai desaparecer do debate de sugestões. Mas financiamento público, o senhor é favorável? Sou favorável. Para evitar o uso do poder econômico. Eu acho que podemos combinar com pequenas doações de pessoas físicas limitadas a um valor. Eu acho que essa junção poderá ser importante. Para concluir, para completar a relação dele, voto em lista ou não? Essa questão, eu acho que nós temos que também tentar fazer uma mediação. É importante fortalecer os partidos, mas nós temos uma cultura muito forte do voto nominal, pessoal. Então eu acho que por exemplo, as duas questões que eu acho que teria muita dificuldade do eleitor compreender, no caso de um plebiscito ou mesmo referendo, são exatamente as duas, é o financiamento público e o voto em lista. Porque financiamento público a pessoa vai dizer, mas nós vamos dar mais dinheiro para os políticos. Mas dá de outra forma, né? Mas é o senso comum, né? E a questão de, eu não vou poder votar no meu candidato, eu vou ter que votar no partido. Né? Deputada, a cena política agradece a sua presença, como agradece ao jornalista Carlos Lindenberg, Márcio Fagundes, muito obrigado pela presença dos dois. A cena política agradece principalmente a você e volta na próxima semana.